Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos no capítulo 20, versículo 3, o ponto 7. A mudança em Israel no milênio. No capítulo 58 do seu livro, o profeta Isaías afirma que 3 qualidades ruins deverão ser abandonadas por Israel: o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Abaixo eu comento. O termo vaidade neste versículo é tradução do hebraico avém. E segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por problema, impiedade ou sofrimento. Sendo assim, o versículo pode ser traduzido como o jugo, o estender do dedo e o falar palavras que causem sofrimento. Bom, então Israel, para se converter e eles serem um exemplo para as nações, além deles falarem do Deus da Bíblia, né? Ok? Primeiramente, então, eles devem abandonar o jugo, não devem dominar ninguém. Israel será a nação soberana, mas Israel não deve oprimir essas pessoas. Ok? Então, exercer uma liderança sem oprimir, isso é possível. Segundo lugar, o estender do dedo. Aquela atitude horrível, né, que as pessoas fazem, vamos dizer, quando alguém erra, uma nação errou, Israel errou, um rabino errou, alguém que errou na interpretação da história. Qualquer tipo de erro que a pessoa cometa, tem sempre aquelas pessoas que pegam e apontam o dedo, ou seja, fica acusando a pessoa, né? Essa coisa que é própria de Satanás, chamado de acusador dos nossos irmãos. E aí a tradução que eu coloquei para vocês, baseado no dicionário Strong, né? E o falar palavras que causem sofrimento. Esse seria o significado. A nossa tradução traduziu ali por vaidade, mas essa não é, o termo vaidade aí, não é uma boa palavra para traduzir esse termo hebraico avém, ok? Esse termo, então, seria melhor traduzido como, por exemplo, sofrimento, problema, sofrimento, mas não vaidade. Vaidade normalmente está ligada a algo vazio. Por isso eu explico aí abaixo no próximo parágrafo. Olha, o termo vaidade neste versículo é diferente do termo normalmente traduzido por vaidade no livro de Eclesiastes. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que o livro de Eclesiastes, a palavra vaidade é uma palavra-chave lá, né? Ok? O comentário prossegue, olha. Em Eclesiastes é utilizado o termo hebraico rabel, que segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por vapor ou ainda vazio, ou seja, completamente diferente. Nesse caso, a nossa tradução não é boa, quando ela fala esse tema escatológico tão importante, né, em que ela traduz esse termo avém como vaidade. Vaidade é algo vazio, algo sem valor, né? Até é traduzido até como um vapor. Okay? Então, não é o sentido da palavra aqui. Tá bom? O sentido da palavra aqui é não causar sofrimento, não falar coisas que causem sofrimento em outros. Tá bom? O comentário prossegue. Após abandonar estas 3 qualidades ruins, Israel deverá abrir a sua alma ao faminto e fartar a alma aflita. O resultado será luz na vida deste homem. Então, aqui, veja, ele abrir a sua alma ao faminto. Então, está mostrando que, infelizmente, vai haver pessoas em dificuldade, porque a pessoa estará vivendo nessa vida aqui. Nós sabemos que tem pessoas realmente que, às vezes, ou não trabalham por uma questão de doença, as coisas naturais da vida vão continuar num número bem menor. Então terão pessoas famintas, principalmente no princípio do milênio.
O milênio será um período em que os homens, a terra será abençoada, mas essa justiça irá crescendo na terra. Essa justiça irá crescendo na terra. Não dá para dizer assim, 10 anos, 15 anos, quanto tempo o mundo alcançará um estado de justiça. Não dá para dizer, mas a justiça vai crescendo durante o milênio. Jesus Cristo é o governador do mundo, como eu disse, o ciclo da vida vai continuar, por isso foi falado, Isaías viu até catástrofes durante o milênio, ou seja, o ciclo da vida continua, tá bom? Mas a terra mais abençoada e também o povo com uma capacidade melhor de entendimento, tudo melhorando, tudo crescendo durante o milênio. O comentário prossegue. Assim será durante o milênio. Isaías capítulo 58, ele agora no versículo 10, ele diz: E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, uma coisa fundamental que Deus quer é que o ser humano comece um a ajudar o outro, ok? Aquele que está numa situação inferior, aquele que está numa situação superior, ele ajuda, tá bom? Então isso Deus diz claramente, vai trazer uma luz sobre Israel. O comentário prossegue. O profeta vê o povo curado e diz: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória de Yahvé será a tua retaguarda. Ou seja, eles estão sendo transformados em atitudes, essa atitude faz o mundo ver luz neles, tá ok? E a glória de Yahvé acompanha eles. O profeta vê Yahvé guiando o seu povo. Versículo 11. É importante, nesse ponto, antes de nós começarmos a ler, eu explicar para vocês, porque Yahvé, nesses versículos, como nós defendemos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Deus eterno, vocês vejam que a descrição de Yahvé aqui é a descrição do Messias. Por isso é que eu sempre falo nas aulas para vocês, olha, o povo de Israel, na história, ele rejeitou, e até hoje ele rejeita, ele não aceita a doutrina que diz que o Messias seria o próprio Deus que viria a este mundo. Israel não aceita essa doutrina. A história diz que Israel, eles se afastaram da igreja porque, segundo a história, até que os historiadores judeus contam, porque a igreja insistia na pregação de que Jesus Cristo era Deus. De que a princípio eles não tinham entendido isso, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deixou clara essa doutrina que Jesus Cristo é Deus. Então diz que por volta do ano 165 da era cristã é considerado o ano do rompimento entre Israel, entre os judeus e os cristãos, rompimento doutrinariamente, eles estavam muito próximos. Os judeus, até muitos judeus, queriam sempre que o cristianismo fosse uma parte do judaísmo, mas os cristãos não queriam isso, mas ficavam no diálogo. A partir do ano 165 eles se dividem. Por quê? Diz que o tema principal era a divindade de Jesus Cristo. E eu sempre falo, o judeu ele deveria observar, por exemplo, essa profecia de Isaías e muitas outras também, né? Por quê? Porque a descrição desse rei justo que Isaías está vendo, o rei de justiça, como ele chama, aparece aqui no hebraico o próprio termo Yahvé, dizendo que ele vai estar guiando o povo. Ou seja, está falando do Messias e está dizendo que o Messias é Yahvé, que o Messias ele é o Deus eterno. Então eu vejo aqui na profecia claramente falando que o Messias ele não seria um homem comum que morreria e não ressuscitaria e depois dele os seus filhos reinariam. É assim que os judeus acreditam hoje. Um dos principais teólogos da história do judaísmo, o homem Maimônides, ele ensinou isso. O Messias vai morrer
e os seus filhos continuarão reinando depois dele. Ou seja, é um homem comum. O Messias é um homem comum que vai nascer, mas também vai morrer. Eles não viam como Deus eterno aqui na terra. E essa profecia de Isaías, veja, eu vou ler agora a partir do versículo 11, ele descreve o Messias como sendo Yahvé. Ele diz: e Yahvé te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Roturas é rachadura, né? Isso era muito usado quando eles falavam, né, de uma cisterna que rachou, né? Pois bem, então a visão de Isaías está descrevendo o seguinte: ele viu as nações até sofrendo com fenômenos naturais, mas para Israel a descrição é que o manancial de águas que nunca faltam. Qual será a diferença? A diferença que nós observamos, irmãos, todas as nações serão abençoadas, mas nós não temos certeza se todas as nações se tornarão nações com uma religião fixa, como Israel é hoje e como será durante o milênio. As nações, o mais provável é que elas continuem nas suas votações, né? Jesus Cristo vai dar liberdade para os líderes de governo, tudo. Provavelmente nas suas votações eles vão dizer: olha, nós queremos um Estado laico. Estou aqui, irmãos, colocando uma possibilidade, tá bom? Já que para Israel, que Israel não é um Estado laico, Israel será um Estado em que Deus estará reinando sobre Israel, na pessoa de Jesus Cristo. Então eles vão estar vivendo como no período dos juízes, que era chamado de uma teocracia, um governo em que Deus reina. Então Israel, ele vai dizer o seguinte: nós somos uma teocracia, Deus reina sobre nós. As outras nações terão liberdade de dizer isso. Terão liberdade de falar: olha, nós também queremos ser uma teocracia. Nós estamos vendo um exemplo, né? Já se passaram 50 anos desde que nós acreditamos naquele louco, né? E agora nós estamos vendo aqui, o mundo foi abençoado, a nossa saúde melhorou, esse é um reino de justiça, as guerras acabaram, então nós também queremos viver uma teocracia. Um exemplo, aqui no Brasil, ok? No Brasil, por exemplo, daqui 50 anos, ok? Eles, por exemplo, decidem se tornar uma teocracia. Deus também está reinando sobre essas nações. Pela profecia, nós observamos que existirão, infelizmente, os descontentes. Mas, se o conhecimento do Senhor encherá a terra, poderão existir, eu acredito até que existirão muitas outras teocracias. Tá bom? Israel vai se tornar o grande modelo, e principalmente espiritual, né? Que é esse modelo espiritual de ter Deus reinando sobre a nação. O nosso rei é Jesus Cristo, o nosso rei é Deus. O próprio Yahvé é o que o profeta está vendo aqui. Ele vai estar guiando o povo nesse período. Ele prossegue no versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de Yahvé, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, né, próprios dos homens, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Yahvé, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Yahvé o disse. Então veja, aqui inclusive foi destacado o sábado.
Porque nós acreditamos que o sábado, ele é um pacto entre Deus e Israel, que ele será perpétuo. Essa é a descrição bíblica. Israel deverá ter um dia para se reunir e cultuar a Deus. A igreja ela não tem oficialmente um dia, mas nós damos um destaque especial ao primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou nesse dia. E segundo a profecia do Antigo Testamento, o Messias deveria ressuscitar num domingo, era o dia das primícias. O dia das primícias tinha que ser sempre um domingo. E essas primícias, ela acontecia 50 dias antes do Pentecostes, ela marcava exatamente o tempo para chegar o tempo determinado do Pentecostes, ou a festa do Pentecostes, que era a festa dos gentios, que simboliza a igreja. Então essa ligação das primícias com o Pentecostes levou a igreja na história a usar o domingo. Isso é comprovado até no livro de Atos. Aquela história que Constantino estabeleceu o domingo é coisa daquela seita messiânica que infelizmente muitas pessoas estão caindo, né? Mas o domingo, desde o princípio da igreja, foi considerado um dia especial por causa da ressurreição de Jesus. Mas não chega a ser como um dia para Israel. Israel é um dia mesmo da semana, o 7º dia da semana, tá ok? E durante o milênio, esse pacto do sábado, ele permanece. Nós estudamos em tópicos anteriores, acho que foi no livro 7, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel, e eu deixei claro para vocês, durante o milênio não haverá sacrifício de animais. Vocês encontrarão intérpretes que afirmam isso, que durante o milênio eles estarão fazendo sacrifício de animais no templo. Eu defendo que não. O estudo lá do livro de Ezequiel deixou claro que o sacrifício que Ezequiel vê, o sacrifício que Ezequiel vê Israel praticando, é um sacrifício durante a grande tribulação. E as pessoas interpretam que essa visão de Ezequiel do sacrifício é no milênio. Não. No milênio, Israel estará vivendo como a igreja vive hoje, sem sacrifício de animais. Por quê? Porque eles entendem que o sacrifício perfeito era Jesus. Então Israel vai viver como a igreja vive hoje, pregando a palavra de Deus, cultuando a Deus, mas sem sacrifício de animais. Ok? O versículo 14, o profeta Isaías prossegue na sua visão. Ele diz, então te deleitarás em Yahvé, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca de Yahvé o disse. É sempre importante lembrar por que Deus usa o nome Jacó e o nome Israel. Essa questão do nome Jacó, ela causa até uma divisão na história, para vocês terem ideia. Qual o significado do nome Jacó? Normalmente se interpreta como usurpador. Mas tem pessoas que não aceitam que seja usurpador. Você sabe que o hebraico bíblico, ele não tinha as vogais, ele só tinha as consoantes. Então tem até dicionário de hebraico que ele propõe que, na verdade, o nome Jacó, ele deve significar escada. Por quê? Porque as consoantes em hebraico, da palavra usurpador e da palavra escada, são as mesmas. E elas mudam quando você coloca as vogais. Mas essa interpretação está errada, com certeza. Eu falo o seguinte, primeiro que a Bíblia deixa um testemunho, né? Eles estão querendo acabar com uma mensagem, que é a mensagem que eu vou falar aqui agora, e que eu tenho que justificar essa mensagem porque os hereges estão aí, né? Essa interpretação deles está errada. Por quê? Primeiro que Esaú, ele acabou por interpretar o significado do nome Jacó. Porque ele disse, por isso mesmo ele se chama Jacó, porque já 2 vezes me enganou. Ok? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, as vogais que você vai colocar nessa palavra
não é a palavra, as vogais de escada, mas a palavra de enganador, usurpador. Veja, é Gênesis capítulo 27, versículo 36, que diz: então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Gênesis 29, 36. Então, o próprio irmão diz que realmente ele se chamava usurpador, enganador. E as pessoas falam, mas não faz sentido uma mãe chamar o filho de enganador, de usurpador. Olha, faz sentido sim, porque a mãe desse homem chamado Jacó, ela foi revelada por Deus. Deus lhe falou que nasceriam 2 filhos, que gerariam 2 nações, e o maior serviria o menor, ou seja, o menor ele acabaria por usurpar o direito de primogenitura, ok? Enganar e tomar o direito de primogenitura. E ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. O calcanhar ele tem uma simbologia de traição, né? Ok? Então, esse argumento deles, dizer que não faz sentido uma mãe chamar o filho de usurpador, também não cola, porque foi anunciado para a mãe de Jacó que ele seria um usurpador. Pois bem, o outro testemunho contrário para afirmar que eles estão errados, por quê? Porque nós sabemos que cerca de 200 anos antes de Jesus, foi feita uma tradução do hebraico para o grego. E, historicamente, eles sempre interpretaram o nome Jacó como enganador. Ou seja, as vogais que eles colocavam eram de enganador. Assim também fizeram os maçoretas, aqueles que foram colocar as vogais embaixo das palavras hebraicas, disseram que Jacó era um enganador. Bom, tudo isso para poder explicar esse versículo para vocês, né? Por que Deus mudou e usou o nome Jacó e não o nome Israel? Porque o nome Jacó transformou-se num símbolo de alguém que é um usurpador e vai ser transformado. Ok? Então hoje Israel é um Jacó, um usurpador que é transformado em príncipe de Deus. Ok? O apóstolo Paulo faz uso dessas palavras, principalmente dizendo que nem todo que nasce em Israel é de fato israelita, ou nem todo que nasce da tribo de Judá é de fato judeu, porque ele fala de um comportamento espiritual e não de um comportamento natural, algo que os israelitas nunca entenderam. O comentário prossegue. O milênio será caracterizado pelo respeito entre os seres humanos. Aquele que respeita não coloca o seu semelhante em situação de oprimido. Esse é o momento em que Israel será novamente enxertado na oliveira verdadeira. Romanos 11, 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Veja, depois que o apóstolo Paulo escreveu isso, a sequência da história foi completamente contrária a um cumprimento dessa profecia. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos próximo do ano 57 da era cristã. Ok? Próximo do ano 57 da era cristã. E o apóstolo Paulo, ele diz que Israel foi cortado, isso é a verdade, mas será um dia enxertado novamente. Só que no ano 57, olha, 13 anos depois, Jerusalém foi destruído e o templo também. Eles são espalhados pelo Império Romano. No ano 132 a coisa piora, né? A cidade de Jerusalém tem o seu nome alterado para Hélia Capitolina, uma homenagem a Júpiter Capitolino. É construído outro templo lá sobre o templo de Salomão, o templo de Zorobabel. É construído outro templo naquele lugar. E a situação ficou assim desde o ano 70, ou do ano 132, mas vamos considerar desde o ano 70,
até, podemos dizer, aos dias atuais, porque Israel ainda não é dono de Jerusalém. Israel ainda não se converteu totalmente. Naquela visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, nós dizemos que hoje falta entrar o espírito no corpo. Os ossos já se juntaram, já surgiu nervo, carne e pele, o corpo está formado, só falta o espírito entrar no corpo, ou seja, só falta eles se converterem. Essa conversão deles é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui, o momento em que eles são de novo enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Okay? Eles não sabem que eles estavam enxertados em Jesus Cristo como Deus eterno, que é Yahvé. A profecia de Isaías 58 que nós estamos lendo é clara em dizer que Yahvé vai estar aqui ensinando eles, Yahvé vai estar guiando eles, e ao mesmo tempo é uma profecia sobre o Messias ensinando eles. Então está dizendo que o Messias seria Deus. Eu enfatizo isso porque, como eu disse para vocês, os judeus até hoje, eles têm dificuldade de aceitar que o Messias é uma manifestação da divindade. Que o Messias é Jesus Cristo, o Messias é Deus tomando um corpo humano. Os judeus, eles não aceitam isso. Eles acreditam que o Messias será um homem normal que vai nascer e morrer. Então eles não têm essa visão que a igreja tem através de Jesus Cristo, né? Essa visão que o apóstolo Paulo interpretou bem para nós, que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício já está feito, ok? Ele é o Deus eterno que venceu a morte. E isso foi simbolizado na profecia do Antigo Testamento, no dia das primícias. O dia das primícias era o dia que simbolizava a ressurreição.